Salve, salve, rapaziada tricolor e todos vocês que vão torcer pela nossa seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Amanhã, inclusive, estreamos contra a Sérvia. Eu tô gravando esse vídeo no intervalo de Espanha e Costa Rica. Afinal, como vocês perceberam pelo jogo de hoje entre a Alemanha e Japão e por Arábia Saudita e Argentina, novamente chupa a Argentina aqui. Mais um vídeo, mais uma coisinha aqui que a gente vai mandar o nosso chupa Argentina também. Copa do Mundo é isso. Copa do Mundo é o momento em que um jogador de futebol, em que um cara que está na profissão futebol, seja fisioterapeuta, massagista, roupeiro, não pode errar. Um erro te custa uma classificação, te custam 3 pontos na fase de grupos, te custa uma classificação para um mata-mata, te custa uma final, como diria o nosso irmão Higuaín, né, da Argentina em 2014, poderia ter feito gol ali que colocaria a Argentina na frente, mas na verdade perderam para a Alemanha com o gol do Mário Götze. Ou mesmo a Croácia, que entrou um pouquinho desligada contra a França, que estava a 1000 por hora, tomou 4-2 no lombo, a coitadinha da Croácia. Coitadinha não, né, que tinha bons jogadores ali, conseguiu fazer a final de 2018. E nem vamos falar, né, ou na verdade vamos falar muito, da nossa seleção brasileira e dos erros que cometeram em 2006, alguns erros que cometeram em 2010, os gigantescos e grotescos erros de 2014... e os erros de 2018, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Antes, se você é novo no canal, eu tô todo dia aqui falando do nosso São Paulo, do amado clube brasileiro, meu tricolor paulista aqui no Tricolor em Pauta. Hoje tá sendo uma exceção, né? Eu faço algumas exceções quando tem final de Libertadores, às vezes final de Copa do Brasil, de outros campeonatos eu falo alguma coisinha assim, final de Champions, as fases finais de Champions a gente sempre conversa nas lives do canal. Inclusive hoje a live vai ser exclusiva, falar do mercado da bola do São Paulo, as atualizações que estão acontecendo. Não vamos falar tanto de Copa, até porque o dia de hoje eu já não assisti Croácia e Marrocos, eu peguei a Alemanha e Japão ali, eu vi o primeiro tempo, não vi a virada japonesa, fui ver depois os gols. Então hoje a gente não vai falar de Copa, vai falar só de São Paulo aí na live do final da tarde, mas hoje falar aqui de seleção brasileira nesse vídeo maravilhoso pra vocês, que amanhã tem Brasil e Sérvia. Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para dar aquela força, para dar aquela moral pra gente, que eu sei que vocês vão fazer, é claro. Nessa Copa do Mundo vou cobrir bastante o nosso Brasilzão e também falar dos outros jogos, como já estamos fazendo. Primeiramente, na minha visão, na minha avaliação, essa é a geração mais talentosa do Brasil desde 2006. Se você é leigo, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, relaxa que todos os termos futebolísticos eu vou tentar traduzir também. Você fique tranquilo que esse vídeo é inclusivo também para você. Em 2006 o Brasil tinha ali pelo menos 4 jogadores postulantes a melhor do mundo ou ex-melhores do mundo. Na época, Kaká e Adriano ainda, né, não tinham chego no seu auge, o Kaká chegou logo no ano seguinte, o Adriano teve diversos problemas, não conseguiu atingir aquilo que todo mundo esperava, todo mundo achava que o Adriano seria um jogador melhor do mundo também, mas não chegou lá. A gente tinha o Ronaldo, mesmo acima do peso, o Ronaldo é um cara diferente. O Ronaldinho, que a gente nunca sabia o que esperar do Ronaldinho, ele podia estar num dia mágico ou podia estar num dia que era uma tiriça, né? Podia estar naquela nhaca, como esteve naquela Copa do Mundo de 2006, diferentemente de 2002, que ele jogou muita bola, foi um dos melhores daquele time, para mim, só abaixo de Rivaldo e Ronaldo. Kleberson também, volante, foi muito bem naquela Copa, sem contar o Marcos, Lúcio, toda aquela rapaziada que foi todos nas suas respectivas posições foram fenômenos. Este Brasil de 2022, por que eu digo que tem a geração mais talentosa? Porque do meio para frente, principalmente no ataque, o Tite tem muitas opções. Em 2018, ele tinha no banco de reservas apenas um Douglas Costa para fazer uma fumaça e o Firmino, que no Liverpool foi muito bem, no Liverpool o Roberto Firmino foi muito bem, mas na seleção brasileira não chegava nem o dedo da unha do Roberto Firmino do Liverpool. Ele era um no Liverpool e outro na seleção, pelo amor de Deus, parecia outro jogador, parecia um clone. Igual o São Paulo contratou o Juliano Galopo e parece que veio o irmão gêmeo do mal, mas enfim, não é o foco deste vídeo. Em 2018 ele só tinha essas opções para o ataque e o Tyson que ele levou de parça dele. O Tite levou um amigo dele, como fez aquele brilhante vídeo da Porta dos Fundos lá, o Tabet fez aquele vídeo. Não, tô levando um amigo meu, tô levando um parça meu para contar piada na concentração, por isso que ele levou o Tyson. O Tyson não era nem o melhor jogador do time dele para ser levado para aquela Copa, enfim. Desta vez ele tem pro ataque Rodrigo, Vinícius Júnior, Richarlison, o próprio Gabriel Jesus, que não foi bem em 2018, começou bem agora no Arsenal essa temporada. Ele tem o Antony no Manchester United, o Antony para quebrar uma linha defensiva, que eles falam, né? Para dar o drible, dar uma assistência, para dar o drible, tirar o zagueiro, tirar o lateral e passar uma linha para tentar fazer alguma coisa, o Antony é o cara.
Ele tem diversas opções, ele tem o Rafinha, que tem um ótimo cruzamento, um bom chute de fora da área, também não é um cara lento, é um cara rápido pra caramba. Só tem velocista pelos lados, só tem cara ágil pelos lados. E no meio, no centro, ele tem ali Richarlison, Gabriel Jesus e o Pedro. E Copa do Mundo é tiro curto. Não adianta o cara ser amigo, ser parça, ser gente boa, ser, porque é muito experiente, como levou o Daniel Alves, que pra mim é uma piada ter levado o Daniel Alves. Mas Copa do Mundo, o Richarlison foi mal contra a Sérvia, coloca o Pedro. O Pedro foi mal, coloca o Gabriel Jesus. Fulano foi mal, tira, troca. O Neymar foi mal, coloca o Everton Ribeiro. Porque vocês vão falar, Neymar por Everton Ribeiro? Sim, o Neymar vai jogar na função de 10 com o Tite. E como ele vai jogar na função de 10, o meu time não seria esse time que vai para a estreia. O time que vai para a estreia muito provavelmente será Alisson, Danilo de um lado, graças a Deus não é o Daniel Alves, Thiago Silva, não é porque ele fez o que fez no São Paulo não, tá? Mas é porque ele não está no seu alto nível, ele não é mais o Daniel Alves do Barcelona, ele é o Daniel Alves do Pumas do México que está sendo extremamente criticado lá no México por não estar jogando absolutamente nada. E pra mim é uma piada, um cara que não tá jogando 5 jogos seguidos há 1 ano e meio, né? 5 jogos seguidos em alto nível, em altas competições há 1 ano e meio, ser chamado. Na esquerda ele vai colocar o Alexandro da Juventus, que pra mim nas laterais do Brasil, apesar de passar um pouquinho fome, vai bem. O Alexandro é um cara que tá aí há anos na Juventus, há anos na Europa, competindo em alto nível, conhece todos os adversários, inclusive o Vlahovic, que é centroavante da Sérvia, joga com ele na Juventus, então não é um cara inexperiente, apesar de não ser um primor técnico, é um bom jogador e sabe onde tá. Sabe a competição que tá enfrentando, sabe também, eu jogo com aquele cara é do meu time, fulano joga não sei onde. Não estamos indo com laterais inexperientes. Tanto Danilo quanto Alexandro são defensores simplesmente da Juventus. E pro cara ser defensor na Juventus, pro cara ser lateral da Juventus e ficar todos esses anos, alguma qualidade esse cara tem que ter. Então não é um bagre. Tem o Alex Telles de opção, que eu acho ele bastante ofensivo. Não sei, acho que contra um Camarões, por exemplo, tem um cara mais ofensivo como o Alex Telles, beleza. Um cara que também bate bem de fora da área, bate bem faltas. Foi muito bem no Porto. E, se não me engano, ele jogou no Grêmio, quando jogou no futebol brasileiro também foi muito bem. Na volância nós temos Casemiro e o Tite, ao que em tudo indica, vai colocar o Paquetá para ser esse segundo homem do meio campo. Paquetá e Neymar. Aí me preocupa. Porque para marcar no meio campo você só vai ter o Casemiro, o Paquetá ajuda, mas não marca como o Casemiro, por exemplo, não marca como o Fabinho que tá no banco. O Fred eu não conto, que o Fred para mim é o Tyson dessa geração. O Tyson e o Daniel Alves para mim estão indo na patota amigos do Tite, não estão indo pela qualidade que eles estão nos seus clubes, eles estão indo de preferidinho do treinador. Os únicos 2 caras que eu tenho objeção são o Fred e o Daniel Alves. De resto, pra mim, o Tite fez uma convocação perfeita, tirando esses 2 nomes. Gostei muito do Bruno Guimarães, achei que ele não ia levar, mas enfim, só seguindo aqui. Neymar pra fazer esse 10, como eu tava falando pra vocês. Na esquerda, Vinícius Júnior. Na direita, muito provavelmente será o Rafinha na estreia. E no meio, o Richarlison. Aí eu não tenho problema. Eu acho que poderia ser o Rodrigo ou o Antony no lugar do Rafinha. Acho, mas o Rafinha não é um mau jogador. Se ele for mal nessa estreia, já cabe ao Tite ter o Antony, ter o Rodrigo. Opção o Tite tem. E tem que ser cobrado pelas opções que tem. Já o Neymar, nessa função que ele vai estar de 10, nessa função que ele está no meio campo, a gente sabe isso, é desde a época do Santos, do Barcelona, do Paris Saint-Germain. O Neymar, ele volta até para ajudar a marcar, mas não é um marcador. O Neymar não marca como o Casemiro, como o Fabinho, como o Bruno Guimarães, ou até mesmo como o próprio Paquetá. A minha ideia para essa seleção, e vai estar em algum momento aqui da tela, vai estar pitando minha escalação aqui para vocês, seria com 2 volantes. Aí vocês vão me chamar, porra, Celso, você é um retranqueiro, você vai com 2 volantes? Meu amigo, você viu o que aconteceu com a Argentina? Você viu o que aconteceu hoje com a Alemanha? Perderam para a Arábia Saudita e Japão. A Sérvia é uma seleção melhor do que a Arábia Saudita e do que o Japão. Tem jogadores muito melhores, Milinkovic, Savic, o próprio Vlahovic, que eu citei, o goleiro que é muito bom, que me falhou o nome agora. Tem ótimos jogadores, todos que jogam em grandes clubes, todos que jogam em algum lugar, que eles são o destaque do time dele. É talvez a melhor geração da Sérvia desde que a Sérvia virou uma seleção. Talvez seja a melhor geração da Sérvia. Camarões e Suíça me preocupam muito menos do que a própria Sérvia. Se jogar com um time ofensivo como esse que o Tite está montando no meio, com Casemiro e Lucas Paquetá eu acho que ele tem sua qualidade, mas como eu estava falando, não é um cara que marca tão bem. Eu iria de Casemiro e Fabinho, ou Casemiro e Bruno Guimarães, algum desses 2. Não iria, o Fred, como eu falei, tá na patota de amigo, né? O Fred tá indo como parça do Tite pra contar umas piadas, às vezes ele é bom pra organizar um churrasco na hora de comemorar o Hexa, não sei porque o Fred está indo, com todo respeito ao Fred. É um jogador profissional e tudo mais, toda aquela coisa que vocês já sabem. Mas no meu meio campo seria Casemiro e Fabinho. Marcar pra justamente dar liberdade pro Neymar.
Porque como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é a geração mais talentosa desde 2006 do meio pra frente. Do meio pra frente o Tite tem opções. Contra Camarões, contra seleções mais fracas, se a gente pegasse uma Arábia Saudita, a gente não ia pipocar igual a Argentina, por exemplo, mas se a gente pega uma seleção mais fraca, de um Irã, por exemplo, que tomou 6 da Inglaterra, tudo bem você ir com Casemiro e Paquetá, ter um cara mais criativo no meio campo, que é o caso do Paquetá, ou podia ser até o Everton Ribeiro e Neymar juntos e só o Casemiro pra marcar, porque o Irã não vai te dar, não vai ter como te contragolpear, não vai ter como atacar você. Agora, contra a Sérvia tem esse problema. Não só contra a Sérvia, eu tô falando da Sérvia, mas serve para o jogo das oitavas, das quartas, da semi e de uma possível final. Não dá para você jogar contra a Bélgica com Casemiro e Paquetá no meio campo. Pelo menos essa é a minha visão, senhores. Eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui. Não esquece de comentar a sua escalação também. Dá uma de Tite aí, dá uma de treinador também e escala o teu time. Mas só seguindo aqui pra gente não perder o raciocínio. Você dando liberdade para Neymar, para Vinícius Júnior, que volta para marcar, volta para ajudar também. Você dando liberdade pro Rodrigo, ou pro Antony, ou pro Rafinha, que joga do lado direito, pro próprio Richarlison, né? Que o Richarlison não tem que fazer como o Gabriel Jesus fez em 2018. Ai, o Tite elogia o Gabriel Jesus, porque, não, ele marca, às vezes, a saída de bola de 2, 3 jogadores ao mesmo tempo. Tite, camisa 9, tem que fazer gol, Tite. Camisa 9 tem que fazer gol. Você não tá no Corinthians. Você não tá mais no futebol brasileiro. Você tá num futebol de nível mundial. O seu atacante tem que fazer o que o Giroud fez pela França ontem. Tem que fazer 1, 2 gols, pegar e cravar. Mas o Giroud não fez nenhum gol na Copa de 18. Realmente, ele se sacrificou um pouco para Mbappé e Griezmann fazerem os gols. Caras que têm características de serem fazedores de gols. O Vinícius Júnior e o Rafinha têm mais a condição de servir o atacante. Isso sem contar que o Neymar vai estar vindo de trás também como esse 10. Lembrando, no comecinho da Champions, se não me engano, no primeiro jogo da Champions, o Neymar dá um passe pro Mbappé por elevação que eu falei, foi passe de camisa 10. O Neymar tem a condição técnica de fazer isso, de servir os outros caras, sem contar que o Neymar tem o drible, tem uma ótima finalização, que acho que eu nem preciso falar. Mas o Neymar não é mais aquele cara ali que vai ficar pelo lado, vai ficar pela ponta, driblando, correndo. Esse vai ser o papel do Vinícius Júnior. E acho que ele pode executar perfeitamente. Ele chega no auge dele na Europa nesse momento, no ápice dele, campeão da Champions fazendo gol na final, protagonista de uma final da Champions brasileiro. A gente não tinha isso desde o próprio Neymar em 2015 no Barcelona. Então, pro Neymar ter essa liberdade para poder pifar, para poder criar, para ser esse 10, como foi Rivaldo em 2002, como o Ronaldinho era para ter sido em 2006, como o Kaká era para ter sido em 2010 e também não foi, o próprio Oscar em 2014, que também foi uma grande decepção naquela seleção. Pro Neymar ter essa liberdade, ele precisa de 2 caras que marquem por ele. Se o Paquetá amanhã entrar, correr, marcar todo mundo do meio campo da Sérvia, vai me surpreender. Mas tudo bem, além de marcar, o Paquetá ainda tem uma ótima saída de bola. Eu iria de Casemiro e Fabinho, porque 2006 a gente pecou justamente por isso. Tinha 4 caras lá na frente atacando, tinha Kaká, era Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e o Adriano, não tô louco não, eram esses 4, era o chamado quadrado mágico. Você tinha Robinho no banco, você tinha outros caras ali no banco, Juninho Pernambucano, que se não me engano jogou inclusive, mas enfim. Você tinha 4 caras que não marcavam. E isso numa Copa do Mundo dá problema. Eu tô aqui dando uma de professor Ceni que os caras têm que voltar pra marcar? Não necessariamente. O Neymar tem sim que ter liberdade, mas ele só vai ter liberdade se ele tiver um Casemiro e um Fabinho no meio campo. 2 caras fortes, que sabem jogar com os pés, sabem chegar na área também pra ajudar se precisar. Não são 2 bagres, não são 2 volantão brucutu, não. Eles sabem jogar, eles jogam nos melhores times do mundo. O Casemiro até ontem tava no Real Madrid e o Fabinho tá no Liverpool. O cara precisa saber sair jogando, ele não é só um brucutu. Não tô defendendo aqui, tô em defesa dos primeiros volantes, não é isso. Mas é que com caras desse tipo, o Neymar vai ficar tranquilo. Ele, o Casemiro e o Fabinho marcando pra mim, vou só criar situações ofensivas, seja pro Antony, seja pro Richarlison, seja pro Vinícius Júnior, seja pro Rodrigo, quem quer que seja. E novamente, eu volto na tecla do que eu falei da questão do psicológico e do comportamental também do que fazer em campo. Porque se esses caras começar a tomar um gol rapidinho de uma Sérvia, der uma pericotada nas ideias, também dá problema. Os caras têm que ter um psicológico bom. Não é levando o Thiago Silva e Daniel Alves que isso dá um psicológico bom. Isso não, isso é preparo. É falar, não, isso aqui tá tudo certo, a gente tá fazendo nosso trabalho direitinho. E me preocupa, por exemplo, cenas que aconteceram, como por exemplo no começo dessa semana, do Lucas Paquetá com o filhinho dele. Nada contra o Paquetá, o filhinho dele, nada disso. Mas desculpa, não era pra família estar ali no estádio no momento que os caras estão treinando.
Você leva seus filhos para o seu ambiente de trabalho? Óbvio que pode ter um feriado, pode ter uma data comemorativa, alguma coisa. Eu sei que lá fora, nos Estados Unidos e outros lugares, tem o dia de levar o seu filho ao trabalho. Não acho que seja o caso. A Copa do Mundo de 2002, o Brasil se fechou, não tinha família, não tinha ninguém. Os caras estavam 100% concentrados na Copa, 100% concentrados em serem pentacampeões e foram. 94 a mesma coisa. Toda vez que o Brasil se fechou e focou, deu certo porque tem os melhores jogadores. Ofensivamente, talvez com as lesões da França, talvez seja o time com melhores opções ofensivas. Talvez não, tenho convicção que é. Me preocupa essa parte defensiva? Um pouco. Eu acho que o Thiago Silva, mesmo com 38 anos, está jogando no Chelsea. E como eu falei, se for mal na estreia, no segundo jogo contra a Suíça e o terceiro é contra Camarões, se eu não me engano, troca. O Tite não pode ser amiguinho, não pode ser parça. Não, troca. Deu ruim, troca. São 3 jogos nessa fase de grupo, 7 no total, que é tiro curto, é rápido, não é um campeonato de 38 rodadas. Isso é uma coisa que me incomoda do Tite. Deu ruim, muda. Porque se der algum problema logo na estreia, tem que mudar correndo. Porque se ele for amiguinho, se ele for parça, aí não vai ter hexa, não vai ter nada. A gente vai ficar pelo caminho, vai morrer na praia de novo, abraçado nas ideias de um treinador. E eu sei muito bem o que é isso, porque eu sou São Paulino e sofri com isso esse ano. Não esquece de deixar seu like, comentar a sua escalação também, seus palpites para essa seleção brasileira. Se vocês estão confiantes como eu de que é possível o hexa, se tudo for feito da maneira correta. Tamo junto, senhoras e senhores. Não esquece de deixar seu like e vamos Brasil, rumo ao hexa e vamos São Paulo no que vem. É nóis, rapaziada. Tamo junto e é nóis.